E aí, velho? Ô Caião, por que tantas pessoas se debruçam em divulgar filosofias antigas, que em algumas partes até fazem sentido, sabe? Mas no todo Tantas outras estão obsoletas. Aí ele fala, mas no todo da resposta, ele vai falar dos dias de hoje. Mas no todo da resposta não serve para dar direção plena na vida. Não dá. É igual essa coisa, esse culto a Aristóteles, que eu tô vendo hoje aqui no Brasil, que veio através do pessoal lá da Casa do Carvalho. O pessoal da Casa do Carvalho Tem tá um nessa culto de a Aristóteles. Eu digo, mas meu Deus, o que eles encontrarem em Aristóteles que vai mudar a vida? Não mudou nem a dos gregos. Então, que culto é esse? Ah, mas no documento tal, amigo, é legal saber, mas e daí? É só uma informação histórica. Trazer isso com aplicativos peremptórios e dogmáticos para hoje é de uma estupidez que eu não consigo entender. Com qualquer um, brother. Com Sócrates, com Platão, traz luzes até hoje, mas está em obsolescência num monte de coisas há muito tempo. E Sócrates, toda a dimensão humana dele está na validade. Cara, tem muita coisa que ele pensava sobre a vida do universo que fazia parte da limitação da geração dele. Do momento dele. E de todos os demais, como o próprio Einstein, que foi a partir dele que a mecânica quântica ganhou a possibilidade de confirmação empírica. Tá. Mas ele morreu descrente dela. Ele mandou esquecer o que ele mesmo tinha chegado à conclusão. Porque ela não fechava a conta com o macro-universo da lei da relatividade, onde ele tinha sido Nobel. O grande barato dele. O grande barato dele. Mas, e aí ele disse, não, isso aqui é tão antagônico a isto aqui, é tão diferente, são naturezas tão distintas. Esse macro-universo é feito desse micro-universo, mas as leis desse micro-universo são tão antagônicas àquelas do macro-universo que é melhor deixar isso para lá. Ou seja, limitação. Se ele estivesse vivo hoje, ele provavelmente estivesse dizendo, fui eu quem chegou aí primeiro. Aonde ele, há mais de meio século atrás, desistiu de ser o pai da criança. Ele hoje quereria sê-lo. Por quê? Porque tinha limitação dele, da época, da compreensão. Foi um gênio assistido por iluminação, por revelação divina. Mas tinha o seu limite humano, como qualquer outro, em qualquer outra área da vida. E aí, Braulio? Deixa eu continuar aqui. Aí ele fala assim, porém, Caio, o evangelho, a filosofia de Cristo, que é um norte para qualquer embarcação, não é atrativa para debates, encontros de filósofos, para discutir, etc. Por que isso, Caio? Por que o evangelho não atrai? Porque é amor, cara. Primeiro tem o problema do evangelho ter ficado atrelado à religião cristã. Isso aí é uma verdade. Isso aí estragou tudo. O evangelho ficou refém do cristianismo. E de modo que o cristianismo foi uma experiência tão trágica e tão anti-evangelho, que a maioria das pessoas, por causa do trauma do cristianismo na história humana, confundem, não sabem diferenciar, a maioria esmagadora não sabe diferenciar cristianismo de evangelho. Então esse é o primeiro impedidor, o primeiro impedimento, o primeiro bloqueio na área cultural, no ocidente da Terra. Não quero ser simplista, porque existem bloqueios de outras naturezas, mas no ocidente da Terra, o cristianismo é o primeiro bloqueio. Mas, em segundo lugar, vem a mensagem. A mensagem é um problema em relação à natureza humana em qualquer lugar. A natureza humana não quer o esforço do amor. Por que Maquiavel é tão mais palatável? Porque ele inteligentifica o trato para com a maldade, a malícia e a perversidade da natureza humana.
É isso mesmo, Ele inteligentifica o trato com essa maldade Uhum. e ele dá uma inteligência de natureza responsivamente predatória. É olho por olho, dente por dente. Só que sem o teu inimigo saber dos teus tratos, marches e demarches na direção de vencê-lo. Sem contar isso pra ele. Sem contar isso para ele. É olho por olho, dente mesmo, mas não Então, fica sabendo. isso aí toma o mundo. Você vê, hoje em dia você vê crentes dizendo que são de Jesus, mas adoram Maquiavel. Ou você vê cristãos justificando Maquiavel no sentido de dizer, não, ele só ensinou um modo de operar, de ser funcional no meio da maldade humana. No entanto, foi através do princípio dos fins justificando os meios. Porque se estiver em operação tal princípio, ele já é anti-evangelho, porque o evangelho não lida com os fins justificando os meios sob qualquer hipótese. Então já quebra as pernas do argumento. Maquiavel nem sai. Não, Né? ele passa a ser estudado para a gente entender como funciona essa psicologia da guerra mental entre as forças e as malandragens operativas Tá. do reino animal sofisticado pela unção civilizatória. É só para isso que serve. Sim, sim. Quando eu li a primeira vez e continuei a ler, eu fiz, bom, obrigado por me informar o que o Zé Cury já tinha me ensinado, o que alguns outros amigos malandros Na pra caramba, vivência. na vivência, no opa, Não precisa contar. enfim. Os maquiavelinhos da vida. Obrigado. Agora, foi tudo que Jesus me fez esquecer. Sim. Foi esse trato maquiavélico. Quando eu me converti, Maquiavel era natural em mim. Sim, Caio. Mas quando eu me converti, Maquiavel foi exorcizado de mim. De modo que ele se tornou só literatura. Ele não se tornou mais filosofia que tenha qualquer significado para a minha prática humana ou existencial. Sim. Exceto como instrução de natureza epistemológica acerca de como a metodologia perversa se organiza no ambiente político contra uma pessoa como eu. Apenas isso. Mas daqui para lá, como prática, eu não tenho nada a praticar, exceto a compreensão do fenômeno humano. Isso. Que é o que eu falei ontem sobre Jesus antes de ser Maquiavel. Jesus, eu falei ontem que o Evangelho de João diz, e Jesus não se confiava a nenhum deles, pois bem sabia o que era e como era a natureza humana. Então, para entender, é assim. Agora, para responder, é conforme Jesus, senão eu estou em negação do Evangelho. Mas e aí? Maravilhoso. Caião, me Porque a explica. pergunta é por que o Evangelho não emplaca? Porque é amor. Por que ele não E o amor emplaca, é totalmente contra-intuitivo no ambiente animal predatório. Contra-intuitivo? Totalmente. Ok. O Evangelho de Jesus é a contra-intuição. Contra-intuição. Por isso é que são poucos os que entram por essa porta, são poucos os que acertam com esse caminho. Porque tem uma luta aí. Porque né? ele vira o fluxo da evolução na direção da eternidade. O Evangelho quebra o fluxo da evolução predatória. O fluxo darwiniano da evolução predatória encontra alguém aqui que supostamente teria a consciência para transcender a evolução predatória, dar um salto contra-intuitivo na direção da promoção do amor como relação entre as partes, na Terra e no planeta. É. Esse é o grito do Evangelho e é totalmente contra-intuitivo. Por isso que é loucura. Loucura, inclusive, para a religião. O Evangelho é contra-intuitivo para a religião, porque a religião trabalha
com as categorias evolutivas predatórias da animalidade darwiniana. Sem saber, ela quer engolir, ela quer ser a maior, ela quer comer, é a sobrevivência do mais forte. A religião é altamente darwiniana. E ela se adapta. Se adapta, agora ela está brigando com os muçulmanos, é um predador à altura na escala da predatoriedade alimentar. Sei. O cristianismo agora encontrou um equivalente. E é tudo muito, muito animal, essa guerra, e darwiniana. Jesus é um salto contraintuitivo. É a evolução na direção da eternidade. É o Homo sapiens se tornando Homo eternus. Homo eterno. Legal, em Cristo Jesus. E aí Homo isso é contraintuitivo. Porque Jesus disse que para chegar aí tem que morrer aqui, tem que renunciar, tem que se desanimalizar. Nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que tudo isso aí, quem quer, Braulio? Ninguém tá afim disso não. Não, é ruim. Ruim. É por isso que o pessoal, quando vai ouvir as coisas aqui do Papo de Graça, tem uma dificuldade danada, porque quando você vai falar de evangelho, eles acham que é religião. E eu não tenho nada a ver aí com o pau religião. canta, porque o cara não entende. Ele acha que eu tenho que defender o cristianismo. Cara, desculpe, isso é um problema seu. Eu não. Eu estou aqui na luta pelo evangelho de Cristo Jesus. Amém. Como Paulo diz, escrevendo aos Filipenses. Eu estou ombreado com Paulo e com quem queira na defesa do evangelho de Cristo Jesus.